Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos Haverim e nossas irmãs que estão ouvindo este shiur. Bem, dando continuidade ao estudo da circuncisão, se você rolar um pouquinho mais abaixo, na nossa página existe uns primeiros vídeos falando sobre a circuncisão. Bem, para que possamos entender, é necessário entendermos do começo. O nosso patriarca Avraham Avinu, Abraão, nosso pai Abraão, ele se submeteu à circuncisão aos 90 anos. Depois o Eterno manda, através de sua mitzvah, através do seu mandamento, circuncidar o povo de Israel, tanto estrangeiros como aqueles que queriam ingressar e fazer parte do povo de Israel. Veja bem, isso, qualquer um que fosse, se submetesse, que estivesse querendo entrar no povo de Israel, fazer parte do povo de Israel, tinha que se submeter à circuncisão, certo? E depois disso, ao longo do tempo, depois de 40 anos, o povo tentando o Eterno, tentou 10 vezes. Então o povo, infelizmente, se perdeu. Aos 40 anos no deserto, suas carcaças caíram no deserto. E depois veio uma nova geração daquele povo de Israel. E o Eterno disse que iria circuncidar o coração deste povo, em Devarim capítulo 28, ou seja, da nova geração. Bem, o Eterno assim o fez e disse que iria reunir o povo de Israel em um só lugar, iria trazer o povo de Israel dos mais longe, nos 4 cantos da terra, iria juntar o povo de Israel para ele. E esta profecia ainda não se cumpriu, e o Eterno iria circuncidar o coração. Quando o Eterno fala que iria circuncidar o coração deste povo, significa que o povo de Israel estaria espalhado por toda a terra. E, por se submeterem ao paganismo, eles não estariam aptos a se colocar no judaísmo num todo, porque o judaísmo num todo, o tradicional, ele é bem fechado e ninguém poderia estar indo, mesmo sendo povo de Israel. Hoje existe até exames que comprovam que você pertence ao povo de Israel ou não, certo? Então, como o Eterno sabia que o povo iria se perder, o Eterno disse que circuncidaria o coração deles, justamente porque o povo não teria condições de submeter a Brit Milá. Veja, na época de Yeshua, existia uma facção chamada o Grupo da Circuncisão. Eles chegaram ao ponto de dizer, através deste grupo, que se as pessoas, os goïms, que não se submetessem à circuncisão, com certeza elas não iriam ser salvas. Veja, isso é uma afirmação que não consta na Torá, porque a circuncisão ela não é motivos para eu ser salvo. Para que eu possa ser salvo, só era a respeito de expiação. Para que eu possa ser absorvido dos meus pecados, é só através de expiação. E este que fez expiação por nós, Yeshua, no madeiro, então não tem como mais eu me submeter à circuncisão. Ou seja, mesmo que eu cumpra algumas partes da Torá, mas se eu não cumprir a uma das mitzvah, dos mandamentos do Eterno, eu estarei negligenciando a Torá, eu estarei desobedecendo, então ela me condena. Por isso que Yeshua, ou Mashiach, ele
ele veio, fez expiação por todos nós, por todos aqueles que confiam na Emuná, aqueles que realmente conhecem Yeshua. Então fez expiação por eles. Então eu não posso me submeter a Brit Milá. Por quê? Houve até uma discussão na época de Shaul, né? E Shaul, depois que ele falou que você que é circuncidado na carne, não removas as marcas da circuncisão. E você que está chegando agora e é incircunciso, não se circuncide, porque você é incircunciso, você é gentil, e gentil significa nações, significa pagãos, ou seja, eu não tenho nenhuma referência do meu povo, mas por acreditar e confiar na Emuná, do sacrifício perfeito de Yeshua, muitos gentios estavam se interessando, né, realmente, porque viviam uma vida de idolatria, de pecado, de iniquidade. Então, os gentios daquela época, eles estavam se submetendo à congregação de Yeshua para que eles fossem aceitos. E aí houve uma discussão desta parte deste grupo da circuncisão, né? Justamente por quê? Porque eles diziam que se eles não se submetessem à circuncisão, eles não seriam salvos. Então Paulo, entendendo que este povo estava preso ao legalismo e que isto é um pé para que possamos ficar presos ao legalismo. O que é o legalismo? É justamente aquilo que aconteceu com esta facção, com este povo, por eles terem influência, né? Por eles terem influência de todo o povo daquela época de Yeshua. Então eles obrigavam as pessoas a circuncidarem, e sem falar do pagamento altíssimo, e sem falar de pagamento, né? E hoje é a mesma coisa. Hoje você procura uma pessoa de uma comunidade e você vai perguntar quanto que é para fazer a circuncisão, é de 3.000 a 5.000 e olha lá, né? Então isso hoje virou mercado, Então qual é a vantagem disso? Sendo que lá no profeta Jeremias o Eterno disse que irá reunir todos os incircuncisos. Ou seja, mesmo eu sendo circuncidado ou incircunciso na carne, eu tenho parte com o Eterno. Porque o que vale para o Eterno é a circuncisão do coração e não a circuncisão da carne. Então, pela comunidade na época de Yeshua estar preso ao legalismo, Paulo enfatizou sério e deu ordens. Ele deu ordens a toda a comunidade que quem era circuncidado, ou seja, do judaísmo tradicional daquela época, e confiasse em Yeshua, não remova as marcas da circuncisão. Não remova, continue. Por quê? Porque as pessoas pensavam como? Elas pensavam o seguinte: poxa, eu vivi no legalismo preso, hoje eu estou falando daqueles que estavam no judaísmo ortodoxo, tradicional da época. A pessoa pensava: poxa, eu vivi a minha vida toda no judaísmo tradicional, conheci Yeshua. Ela ficava triste porque não era necessário ela se submeter a Brit Milá, ou a circuncisão, porque Yeshua é o Senhor dos Goim. Yeshua é o Senhor dos Goim, é o Senhor das nações. Está escrito em Isaías que o Eterno se fará grande para todas as nações, ou seja, Goim. Então, Paulo, ele disse, então, não remova. E você que é incircunciso, está chegando agora, crente em Yeshua, não se circuncide, permaneça como estás. Ele enfatiza, esta é uma ordem. E o que nós vemos hoje? Agora a pergunta que, por isso que eu falo, muitas pessoas desconhecem
a Brit Hadashah, o Novo Testamento e a Torá, né? Quando você ver uma pessoa dizer, eu cumpro Torá, eu conheço Torá, isso é mentira. Ele está se enganando, certo? E hoje o que nós estamos vendo nos dias de hoje? O que nós estamos vendo hoje é pessoas migrando para o judaísmo tradicional, migrando para o judaísmo ortodoxo, ex-cristãos que mudaram apenas de rótulo. Eles tinham um rótulo de cristãos, agora eles têm um rótulo de judeus. E ainda se auto-intitulam, né? Se auto-intitulam. Veja, outras saindo do cristianismo, vindo para o judaísmo messiânico, se auto-intitulam judeus. Pessoas que saem do cristianismo e vêm para o judaísmo nazareno. Veja só, essas pessoas não entendem, essas pessoas não conhecem. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje é uma classe de pessoas se submetendo a este ensino de homens, que é o legalismo, afirmando que eles serão salvos se circuncidarem, né? Pessoas se vestindo de judeus, que na realidade o Eterno disse que nos finais dos tempos ele será Senhor dos Goim. Vejam, não é preciso você se enfeitar de judeu. Não é preciso. Eu não estou desprezando o ensino dos nossos sábios. Eu sempre enfatizei isso. Mas o problema é que o Goim ele já é tão preso ao paganismo. Ele adorava a Trindade, ele adorava outros deuses, né? Eu mesmo, como eu sempre disse, eu vim de uma família católica. Eu guardava um santinho na carteira, pensando que aquilo iria me proteger. Veja só, as pessoas, nós fomos presos no paganismo, nós somos brasileiros. Você pertence aqui ao Brasil. Você, a Igreja Católica, praticamente colonizou o Brasil. Você tem ramificação cristã, idólatra. E aí você automaticamente pula para o judaísmo e diz agora que é judeu. E tem mais, paga para ser circuncidado. Para que alguém pergunte, você é circuncidado? Você diz, eu sou judeu. Mas o coração é perverso. Mas o coração está longe. O coração é maligno. O coração é ambicioso, é invejoso, é maldizente. O coração desobedece os pais. No coração é um idólatra. No coração é um blasfemo. No coração essa pessoa é um prostituto. Ela se ira, ela tem raiva, ela tem rancor, ela calunia, ela difama, ela faz fofoca, intrigas. Veja, esta pessoa ela só mudou de rótulo. E cuidado para você não cair nestes dogmas que estão, né, surgindo. Parece que o judaísmo agora é a galinha dos ovos de ouro, né? Esperando a galinha botar o ovo de ouro para me vender e ficar rico. Que é isso que está acontecendo? Paulo nunca, Yeshua, os talmidinhos, discípulos, ninguém da congregação antiga do primeiro século ensinou ninguém ser judeu. Pelo contrário, eles focavam no amor, eles focavam no caráter, eles focavam que você tem que haver conserto. Por quê? Porque as nações que estavam se interessando para entrar na comunidade eram pagãos. Então eles viam como prioridade, vamos consertar, vamos fazer essas pessoas plantarem um amor, plantarem a caridade, a tzedaká, plantarem a alegria, plantarem, né, a união. Então é isso que eles enfatizavam.
E com o tempo a pessoa vai entendendo o que significa judaísmo. Mas não, o que hoje nós estamos vendo é uma classe de incautos, de neófitos, absorvidos por achismos, por lei dos homens, e aquela pessoa que chegou hoje, ela chegou hoje. Então vamos submeter esta pessoa a Brit Milá. Vamos submeter esta pessoa, ela vai ter que ser circuncidada. Só que às vezes os pais, os filhos vivem numa maldade só. Os pais e os filhos vivem brigando. É uma discussão, um quebra-capá, é uma briga, é uma contenda, é coisa terrível. E isto é o que acontece hoje. Infelizmente você vai ver isso. Infelizmente você vai ver isso em todos os lugares. Por quê? Porque você foi criado no paganismo. Você não tem união. Você não tem amor. Embora os sentimentos de dó, de remorso, você tem. Porque você priorizou isso. Essa coisa chata, falsa. Porque você é pagão. Aí você entra hoje no judaísmo. Aí você diz, agora eu sou judeu. Um judeu fantasiado. Um judeu que maltrata os outros. Um judeu que faz coisas erradas. Um judeu que calunia. Então qual é a prioridade disso? A prioridade é mudança interior. A prioridade é mudança interior. Infelizmente o que está acontecendo hoje é o que nós estamos vendo. Como dizia Shaul Paulo, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, se entregarão a ensinos de demônios, de Shedim, presas ao achismo, ao legalismo. Então, infelizmente, isto é o que ocorre, é o que acontece nos últimos dias. E vai de mal a pior. Não acredite. Aonde você estiver, nós sempre falamos isso. Se o lugar onde você está causa em você conforto, alegria, não tem conserto, meu amigo, saia de lá, porque lá não está falando da palavra do Eterno. Porque Paulo ele já dizia que a palavra, as escrituras é apta para corrigir, para consertar e trazer o arrependimento. Então, se ela não tem essas três características, no lugar onde você está não tem isso, fuja enquanto há tempo, desapareça. É melhor você ter vários inimigos contra Adonai do que você estar junto com eles e o Eterno cair a ira dele sobre você. Infelizmente, a ira. Veja que na época de Yeshua, os fariseus percorriam céu e mar atrás de um prosélito. E você vê hoje pessoas atrás de pessoas para poder o quê? Para poder o quê? Agregar, para poder criar multidões, para dizer que é o tal, para dizer que é uma pessoa que tem uma dicção boa, é uma pessoa que tem que fala ousadamente, uma pessoa que leva as multidões, é uma pessoa que merece respeito. E não é nada disso que o Eterno quer. O Eterno, ele quer conserto. Ele quer conserto. Tá bom? Que o Eterno abençoe você. E que você que está se envolvendo nisso, fuja enquanto há antes. Fuja enquanto há tempo. E fuja enquanto antes. Fuja enquanto há tempo. Saia deste meio. É o que nós temos a dizer para você. Cuidado, cuidado com os lobos que se vestem, que tem a forma exterior de religiosidade por fora, mas por dentro é só você ver os testemunhos. É só não feche os olhos para a realidade. Se você fechar os olhos para a realidade, você vive uma mentira. Que o Eterno abençoe todos, em nome de Yeshua Mashiach. Beshem Yeshua Mashiach. Amém.